Oi, meus amores, como vocês estão? Então vai lá, povo lindo de Abreu e Lima, pega lá teu livro de matemática. Olha só. Só lembrando que na última aula a gente falou um pouquinho sobre o quê? Planificação de superfície, não foi? Poliedros, corpos arredondados. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre poliedros. Vocês estão lembrados, né? O que a gente tinha falado sobre poliedros. Que algumas dessas figuras elas são arredondadas. E o caso da esfera, do cone, do cilindro, que são exemplos de figuras, são chamados corpos arredondados, não foi? E outras figuras não arredondadas, no caso de cubo, pirâmide, base pentagonal, paralelepípedo e do prisma de base triangular, que são exemplos de figuras chamadas de poliedros, que significam o que, gente? Muitas faces. Aí na página 78, ela tá mostrando aí, ó, a análise de poliedros e depois o quadro com as informações correspondentes, ok? Aí eu acho que na última aula eu mandei para vocês um videozinho mostrando o que é poliedro, o que é quantidade de vértices, faces, arestas. Estão lembrados, né? Então aí agora, mediante aquele videozinho que eu enviei para vocês, aí vocês vão responder poliedros, aí tem análise os poliedros e depois completo com quadros com as formas de faces correspondentes. Poliedro de prisma de base hexagonal, aí você vai ver quantas vértices tem o de base hexagonal. Eu acho que eu devo ter um por aqui, ó, de base hexagonal, tá? O que é a base hexagonal, gente? Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, essa basezinha aqui, tá? Aí tem poliedro de base hexagonal, tem quantos vértices, quantos pontozinhos que se encontram, tá? Esses são os vértices, pontos que se encontram, não só embaixo, mas em cima também. Eu tenho também a quantidade de faces e tenho a quantidade de arestas, ok? Para isso eu vou enviar para vocês de novo, ou vocês olham aquele vídeo que eu mostrei para você, que é super simples, mostrando o que é vértice, o que é faces e o que são as arestas. Aí ele está pedindo do prisma de base hexagonal, do cubo, né? Quantas vértices tem, quantas faces, né? A face é mais fácil, né? Que são os ladinhos assim que são, né, 6 faces, e a quantidade de arestas, né? Que é as partezinhas que a gente está vendo aqui, ok? Aí tem o prisma de base triangular e tem a pirâmide de base pentagonal. Tudo isso vocês vão contar direitinho e vão me responder. Gente, lembrando que para vocês verem o vértice, para vocês verem a aresta, tá aqui, ó. Aí eu quero ver desse aí, ó. Eita, eu vou ver o vértice, os pontos que se encontram. Tá mostrando bem direitinho. Vou ver a aresta, aí vou ver, ó. Vou contar aqui, ó, esses ladinhos aqui. Ah, vou ver as faces. Então é só contar, ok? Aí descubra, durante a aula de geometria, a Juliana aprendeu uma regularidade de presentes nos poliedros. A professora nos ensinou que em um poliedro, qualquer número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas. Olha só, bem interessante, olha a dica. Agora você também já sabe essa informação. Descubra o número de arestas de cada figura. Então, ó, poliedro com 8 vértices e 8 faces. O que é que eu vou fazer, gente? Se ela disse que o quê, ó? Que um poliedro qualquer, o número de vértices eu já tenho, mais o número de faces é igual ao número de arestas, só é adicional. Ele disse, então aqui eu só vou botar 8 mais 6, deu o número de arestas, que foi 14, super simples. A mesma coisa vai ser nos de baixos, tá? Poliedro com 8 vértices e 6 faces, é só adicionar. Poliedro com 4 vértices e 8 faces. Mas para isso, gente, eu tenho que saber direitinho o que é face, o que é vértices e o que é arestas, tá? Coloquei um videozinho mostrando passo a passo para vocês, bem simples. Os pontos que se encontram, que são as vértices, né?
quantidade de faces que tem, né? Que é essa parte que a gente toca assim, a quantidade de faces e a quantidade de arestas. Então, vai lá. Considere uma pirâmide com 10 arestas. Indique o polígono de base dessa pirâmide, o número de vértices e o número de faces. Depois, represente no espaço a seguir. Então, ó, polígono de base. Então, a base dela, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, não é uma pirâmide dessa aqui, não. Porque aí eu só tenho 1, 2, 3, 4, né, vértices. Então, ela é uma base quadrada. Aqui ela é uma base de pentágono, tá, gente? Então, pentágono são 6, já dei a dica. Número de vértices, aí, ó, o número onde se encontram. Aí vocês vão contar. E o número de faces também vocês vão contar. Ok? Aqui a minha 1, 2, 3, 4. Mas eu não posso contar essa porque essa é uma pirâmide de base quadrada. E vocês estão com a pirâmide de base pentagonal, que são 5, ok? Aí a gente vem aqui para um assunto novo. Qualquer dúvida a gente entra em contato, porque eu sei que é um assunto novo, aí a gente sempre se confunde. Mas os vídeos que eu mando, sem ser esse, que é o da videoaula, eles não ficam lá só pra gente, como o pessoal diz na linguagem popular, encher linguiça ou a aula fica cheia de vídeo para mostrar que tem muita coisa na aula. Não. Ele é um apoio didático para você entender com calma na prática, tá? Aí eu lá mostro, mando um vídeo mostrando, olha, essa parte é o vértice, essa parte é a aresta. E aí você não vai ter dificuldade nenhuma, tá bom? É porque se a gente for parar o vídeo para mostrar, aí vai ficar extenso demais. Por isso que às vezes vão 2. Então vamos lá mostrar um pouquinho sobre medida de ângulo. Já é outra coisa que a gente falou sobre ângulo. Estão lembrados? A gente falou sobre ângulos. Deixa eu ver se a gente falou um pouquinho aqui. A gente falou, mas a gente vai falar, não tem problema não. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o ângulo reto, vai falar sobre a abertura do ângulo, tá? Observe a abertura de cada ângulo apresentado, tá bom? Aí tem, olha a abertura aqui, tem esse verdinho aqui, tem o azul, ok? E tem esse aqui mais fechadinho. Eu tenho 3 ângulos mostrando aí. Esse ângulo tem abertura diferente. Quanto maior a abertura de um ângulo, maior é a sua medida, tá bom? O ângulo destacado na cor, qual é? Qual é o que está mais destacado? E é de maior medida. Aí a gente tá vendo, só colocar o nome da cor, é o verdezinho, né? Ele tá mais destacado. Quanto maior aberto, é um ângulo maior, tá? Então o ângulo ele tá, ó, aberto. Aqui não tá um ângulo porque não é uma... Então o ângulo ele tá aberto assim, ó. Tá um ângulo bem grande, o outro já tá um ângulo bem pequenininho, certo? O ângulo, para medir um ângulo, é preciso medir sua abertura. Cada abertura está associada a uma medida de ângulo. Veja como a Adriana, olha só, a Adriana é aluna aí, determinou a medida do ângulo em destaque. Ela pegou o quê? Um transferidor, que é esse tipo de réguazinha aqui, ó. Ela pegou um transferidor e ela fez o quê, gente? É um instrumento que serve para medir o ângulo em graus. A medida deste ângulo é 50 graus. Ela mediu o ângulo, não foi? Transferidor sobre um ângulo de medida de 50 graus. Qual é a medida de cada um desses ângulos? Olha só, gente, preste atenção. Onde o ângulo para é a medida dele. Tem um que está parando em 150, outro está parando em 40, outro está parando em 120, entre 120 e 130. Você pode botar 125, tá? A medida do ângulo aí você vai olhar e vai colocar qual é a medida do ângulo. O ângulo mais aberto, aí, ó, é o de 125, tá maior, mais de 100. O ângulo, tem um ângulo aberto e tem o outro mais aberto. Tem um de 125, mas tem um mais aberto aí, que é de 150. E tem um ângulo mais fechadinho, ok? Aí vocês respondem pra mim. Aí o que a gente vai fazer também? A gente vai observar a figura ao lado e complete o quadro. A medida de um ângulo em graus, uma volta completa, tá aqui, eu estou aqui, vou pegar a minha esfera. Aí, ó, peguei, ó, dei a minha volta começou aqui, eu dei uma volta completa, cheguei até aqui. Então, eu cheguei em um ângulo, uma volta completa, dá quanto, gente? 360 graus, tá? Então, bota aí. Aí, eu só dei meia volta, eu cheguei daqui até aqui. Ou senão, eu cheguei daqui até aqui.
Então, eu só dei meia voltinha, só a metade, ok? Meia volta, a metade de 360 é quanto, gente? Muito bem, 180. Mas eu só dei um quarto, é como se eu pegasse a maçã e cortasse 4 pedacinhos. Eu fiquei quanto, gente? 4 pedacinhos. Eu peguei ela e dividi aqui assim, ó, só esse pedacinho aqui. Então, esse pedacinho aqui é um quarto de volta, não é a metade de uma volta. A metade é 180, certo? Mas eu dei um quarto de volta. Só esse pedacinho ficou quanto? 90. Então, a gente já entendeu que uma volta completa, muito bem, 360. Meia volta, 180. Um quarto de volta, 90. Bem tranquilo, né? Quando a gente dá um quarto de volta, a gente está dizendo que está dando o quê? É um ângulo reto. O ângulo, ele ficou bem retinho aqui. O meu não está muito reto, ó. Um ângulo reto, é um quarto de volta. Só um pedacinho de uma maçã, dividido em 4 partes. Então, observe o ângulo destacado no retângulo. Cada um ângulo destacado no retângulo é chamado de ângulo reto, que eu acabei de falar para vocês. Observe no transferidor e responda qual é a medida do ângulo reto. A gente está vendo aí, né? De acordo com as orientações a seguir, desenhe o caminho que o ratinho seguiu para as linhas da malha até encontrar o queijo. Então, olha, você vai desenhar aí, o meu tá desenhado, mas vocês vão desenhar aí, ó, tem um ratinho e tem o queijo, e vocês vão desenhar. E tem assim, ó, caminho seguido pelo ratinho, ele andou de um quadrinho à frente. Aí você vai lá, anda um quadrinho à frente. Gira em 90 graus. Aí vai-se embora subindo, né? Para a esquerda e andou um lado de quadrinho à frente e encontrou o queijo. Super simples. Então, quando ele fez esse ângulo de 90 graus, o ratinho estava aqui. E ele pegou e girou um ângulo de 90 graus. Ele fez o que, gente? Ele subiu, certo? E depois lá ele andou uma quadrinho à frente. Somente um para poder chegar no queijo. Bem simples assim. Gente, eu ia falar um pouquinho ainda hoje sobre polígonos. Mas eu também não quero que o vídeo fique extenso. E que também vocês sintam dificuldade de responder. Porque eu estou explicando bastante assuntos. Mas poliedros a gente já tinha falado. Foi só a questão de terminar o assunto de poliedro, se bem que eu tenho que entender o que é vértices, faces e arestas. Medida de ângulo, a gente já entendeu que tem um ângulo maior do que 90 graus, menor do que 90 graus, tem um giro completo que é 360 e tem o transferidor para ver justamente o tamanho do ângulo. Bem tranquilo aí, não é, gente? Então, o que é que a gente pode fazer? Dá pra gente ir andando um pouquinho? Então dá. Então vamos ver, a gente vai até só polígonos. A gente vai deixar triângulos para outra aula. Polígonos está na página 81. O que é isso, gente? Leia o diálogo a seguir, faça o que se pede. Polígono é uma figura plana, fechada, cujo contorno podem ser traçado com uma régua. Então, olha só, eu pego uma régua e posso fazer esse traçado. Tia, ele pode ser aberto? Não, ele tem que ser fechado, para isso ele é um polígono. E os trechos desse contorno não se cruzam. Então, eu desenhei um polígono assim, não é um polígono, tá? Fechei, é um polígono. Tracei, deixou de ser um polígono. Na letra A, você vai identificar com a letra P as figuras que são polígonos. Justifique sua resposta. Então, ó, identifique com a letra P. Então, você vai botar embaixo P, quem é polígono. Eu tenho 1, 2, 3, 4 em algarismos romanos. Então, vocês vão colocar aí, ó. Coloca aí um de vocês o que é polígono, tá certo? Lembra que polígono não pode ter linhas abertas, nem pode ter linhas cruzadas, tá bom? Justifica a tua resposta. Por que que você colocou 1? Por que colocou 2? Colocou o 3, ok? Na letra B, agora em uma folha de papel, faça uma composição com diferentes desenhos de polígonos. Então faz aí, deixa aí no caderno para depois você mostrar direitinho. Eu quero ver. Tem várias composições de polígonos. Segundo, Vinícius, ele comprou um brinquedo de encaixar peças para sua filha. Vinícius comprou.
No brinquedo, há uma base na qual a criança deve encaixar 5 pedacinhos. Veja as peças do desenho do brinquedo e depois responda a questão. Aí ele comprou e tem 5 pedacinhos aqui, ó, coloridinho aí, ó. Tem aí o amarelo, o azul, o verde, né, o marronzinho e acho que rosa, né, meio rosadinho. Em qual dessas bases é possível encaixar todas as 5 peças? É somente o que, gente? É a pessoa olhar e ver, ó. Se tenho aí um cilindro, aí eu vou lá e encaixo. Ah, aqui eu só tenho um triângulo, aí eu vou lá e encaixo. Aí vou lá, vou ver se é a base 1, 2 ou 3. Super simples, né? Aí na letra B ele pergunta qual dessas peças tem um encaixe que lembra o contorno de um polígono. Qual? Porque nem todas elas lembram um polígono não, tá? Aí eu vou olhar, a figura 2 lembra um polígono? A figura 1 lembra um polígono? Olha só, lembrando que corpos arredondados não são polígonos, tá? Lembra isso. Lembrando também que a figura 2 é um triângulo. Fechadinha, ok. A figura 4 é um pentágono, bem fechadinha, tranquilo. Lembra aí que a figura 5 tá com o contorno arredondado. E lembra que a figura 3 também. Então, já tô dando uma ajuda para vocês. Vamos responder para terminar a página 82, tá bom? Na página 82, aí a gente vai ver o que, gente? Tem uma tabelinha aí bem legal na página 82 e a gente vai parar nela. Observe a representação de um polígono e algumas de suas partes destacadas, depois preenche o quadro com as informações correspondentes. Aí ele está mostrando aí um ângulo interno, né, a parte de dentro, o vértice, que são as pontinhas que se ligam, e o lado, né? Vamos lá observar aí, tá? Ó, o ângulo interno é porque, ó, a medida que tá aqui, ó, o ângulo interno. O lado, tem ao lado aqui embaixo, e tem o vértice, que são as duas pontinhas que se encontram, né? Isso não quer dizer que só tenha um vértice não, tá, gente? Ele tá mostrando aí a parte do vértice. Isso não quer dizer que todos os outros tenham somente um lado, não, tá? Aí ele pergunta, o polígono, aí ele mostrou o quadrado, o triângulo. Aí ele quer saber quantos lados tem, ele já botou, são 3. Quantos vértices, né? Bem fácilzinho, as pontinhas que se encontram do triângulo. Ó, 1, 2, 3, o triângulo. E quantidade de ângulos internos. O triângulo eu tenho um ângulo interno, outro ângulo interno e outro ângulo interno. Super simples. 3. Já ajudei. Aí ele vai para o outro polígono para você responder o amarelinho. Quantos lados, quantos vértices, quantos ângulos internos. Aí eu tenho o azul, que é 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá com 5 lados aí, um pentágono. Eu tenho um hexágono aí no lilás, né? E tem o verdinho aí. Aí vocês vão responder para mim. Bem simples, como o modelo que ele mostrou. Aí, que regularidade podemos observar entre as quantidades desses quadros? Que regularidade é essa? Aí a gente vai perceber que a quantidade nesse quadro, ele sugere que nos polígonos o quê? A quantidade de lados, ela é igual ao quê? A quantidade de lados normalmente vai ser a quantidade de vértices, tá, gente? Porque não são os pontos que se encontram. E a gente percebe o que também? Que é igual a quantidade de ângulos internos, que é a parte de dentro. Então, vai lá, bola a tua resposta, eu quero ver direitinho. No quarto, leia o que Renato está dizendo. O que é que Renato está dizendo? Quando um polígono tem os lados da mesma medida e todos os ângulos internos têm a mesma medida, ele é chamado de polígono regular. Porque tem polígono irregular também. Poxa, que interessante. Pois é, vejamos. A gente está vendo um quadrado aí. Aqui é um poliedro, mas eu estou vendo só um quadrado, parte, né? Então, o quadrado, ele tem 1, 2, 3, 4 lados. Ele tem a mesma quantidade de ângulos internos também, tá certo? E
A medida de ângulos internos é o mesmo e a medida de... Perdão. Polígono tem os mesmos lados, a mesma medida de todos os ângulos internos e a mesma medida de lados. Isso é chamado de polígono regular. Então, aí ele está mostrando aí também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Esse aqui que eu tenho também, que tem o que? 6 lados, né? Aí ele está mostrando que é o que, gente? Polígono regular. Porque tem a mesma quantidade de lado, a mesma quantidade de ângulos internos. Agora indique qual das figuras a seguir representa polígonos regular. Só regular, tá? Você vai lá, olha e justifica. Para comparar a medida do ângulo, eles podem o quê? Calcular numa folha de papel, ou seja, então vocês vão olhar direitinho e vão desenhar e vão observar se tem a mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de ângulo. Gente, a gente dá uma paradinha por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai esclarecendo. Assunto novo, é bem legal, bem delicado, a gente tem que prestar atenção. A gente terminou o assunto aí de poliedros, né? Mas a gente está sempre revisando vértices, faces e arestas. Começou assunto novo, eita, eu já tô falando sobre ângulos, né? Essa medida de ângulo com o transferidor, um ângulo mais aberto, um ângulo mais fechado, medida de ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto. A gente falou uma volta completa 360 graus, meia volta 180 graus e um quarto de volta que é 90 graus, que é um ângulo reto, ok? A gente falou também sobre polígonos hoje. A gente falou o que é polígonos. Polígono não pode ser aberto, linhas abertas, nem pode ser linhas cruzadas. A gente falou também um pouquinho sobre polígonos também tem lados, tem vértices e tem ângulos internos. E a gente aprendeu por último que polígonos, eles podem ser polígonos regular e polígonos irregulares, ok? Ficamos por aqui, até a próxima aula. Beijinho para vocês, não esqueçam de postar para a correção, ok?